Ademar de Campos no Papo Podcast. O tema desse vídeo é: a igreja terá fome de ouvir a palavra de Deus. Bora. Uma advertência para nós como igreja, povo de Deus. Profecia de Amós 8:11. Deus Amós 8:11. falando. Eis que virão dias em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvirem as palavras do Senhor e não acharão. Verdade. Os jovens andarão, desmaiarão, andarão vagabundos de um lado para o outro, buscando a palavra de Deus, mas não encontrarão. Então, se isto é uma profecia, e é uma profecia, que as profecias são para se cumprirem, talvez a gente esteja vivendo esse momento, se não for no meio dele ou no início desse processo, porque a gente que é líder, está sempre envolvido com a obra de Deus e lideranças e tem uma visão do cenário no todo, né? Sendo o mundo evangélico, no cenário evangélico, a gente percebe que as pessoas estão assim se distanciando da palavra de Deus. Ah, isso é fato. Isso a gente vê na rua. A gente vai na feira comer um pastel, a gente percebe isso. A começar dos pregadores, Olha. de quem é a maior responsabilidade. Não adianta. De transmitir. Eu dei um exemplo de pessoas não cristãs, né? Em geral, das pessoas da comunidade em geral, né? E aqui o Ademar de Campos já falou dos pregadores, olha só. Não adianta culpar a igreja. A igreja não está bem. Não está bem porque tal como o sacerdote, assim é o povo. Está escrito assim. A É reflexo. reflexão do outro. É. Se meu lar, minha família não está bem, a culpa é minha, porque eu sou a cabeça lá. Eles são reflexos do que eu sou. Meu Deus, é forte isso. Isso é forte. Então, esta é uma preocupação que eu carrego comigo e que me faz insistir em cantar a Bíblia para, de alguma forma, Fazer contribuir. as pessoas de memorizarem, vivenciarem isso. É só você pegar as composições dos cânticos dos dias de hoje. Ademar de Campos fala cantar a Bíblia porque eu estudei um pouco sobre a vida dele. Inclusive tem um vídeo, vou até deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, tem um vídeo que fala sobre a história de Ademar de Campos. Ele fala sobre cantar a Bíblia no sentido de que as composições, as letras que ele faz é totalmente baseado na Bíblia. Eu acredito que ele quis dizer isso, que hoje as canções, elas são baseadas muitas vezes em autoajuda, elas são baseadas em, olha, você vai ficar bem, não, beleza. Já as canções de Ademar de Campos, não. Totalmente bíblicas. Por isso que ele fala, cantar a Bíblia. A maioria delas são subjetivas. São. Parecem canções E o de cara é o amor. protagonista. Eu estava no fundo do mar, Jesus foi lá, me pegou, Egocentrismo. não sei o que, me pôs na terra. Tá falando dele, não tá falando de Jesus. Verdade. Então, eu sou muito, assim, crítico em relação a isso. Não crítico por gostar de ser aqui, mas por causa da análise bíblica. Só por Verdade. isso. Não tem coerência bíblica. Falta fundamento bíblico na mundo. Falta conhecimento bíblico. O meu povo erra por errais não conhecendo as escrituras, disse Jesus. O povo perece por falta de conhecimento. É forte. E nem o poder de Deus. As pregações também ajudam nesse processo de retrocesso, de distanciamento. E o que os pregadores pregam? O Autoajuda. cara prega, a maioria desses caras de mídia, que pregam na mídia, eles pregam e a pregação é sempre falando o que você tem que fazer. É autoajuda, na minha opinião. É uma forma de... É uma péssima autoajuda, porque não ajuda nada. É o coach. E nem ajuda, né? Na verdade, presta um desserviço. Porque se eu pregar pra você e falar, você tem que ser um bom homem, você tem que ser um bom... Tá, e como que eu faço pra ser um bom homem? Ah, não sei, você tem que ser um bom homem, um bom... Como que eu faço? O como ninguém não fica claro. É só cobrança. E aí, o como pode ser um conselho. Você tem que acordar às 7 horas da manhã, você tem... Gente, isso não é palavra de Deus. Isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é, você quer ser um bom homem? Coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás a Deus. Se comporte de acordo com esse princípio e Deus vai atender, Deus vai olhar para você porque você tem um coração quebrantado e contrito. Então é o princípio que vai induzir a pessoa a ser o que ela deve ser e o que ela tem que fazer. Agora, se a gente não prega assim, as pessoas ficam, vamos ali no coaching, né? Vamos ali no sei aonde. Enfim. Cara, e a resposta está na Bíblia. Simplesmente está na Bíblia. A resposta para todas as perguntas, todas as questões estão na Bíblia. Fica essa igreja mistureba. Se perde. E aí o cara desigreja. Aí mete-se o pau nos desigrejados, mas ninguém pergunta por que ele desigrejou. Né?
Verdade. Porque não tá oferecendo mais aquilo não que... Tá faltando que alimento, comprou. né? Aham. Só você chega, pai, agora eu vou viver do meu jeito porque o bagulho aqui tá ruim. Né? Não tem comida, não tem cama, não tem suporte. Então eu vou viver do meu jeito. E aí mas sai da igreja. Ele sai da igreja. O Barna lá, que é um amigo nosso, que é o Instituto de Pesquisa, mostra que na minha geração os desigrejados são a maioria. Pessoas Aumentando. que se decepcionaram com a igreja, e nos meus amigos pessoais também eu vejo isso. Pessoas Cara, olha que loucura essa palavra que ele falou. Pessoas que se decepcionaram com a igreja. Eu vou repetir para ficar mais claro. Pessoas que se decepcionaram com a igreja. Eu não quero nem comentar. que se consideram cristãs, ou seja, você chega pro cara, ele tá com uma dificuldade, ele pede uma oração pra mim. Ele, quando fala da Bíblia, ele respeita Deus, ele respeita a Bíblia, Verdade. mas na hora de vamos na igreja, nem a pau. Pois é. Eu não sei se é uma decepção profunda com a igreja, eu não sei. Na maioria dos casos, Não sei o que aconteceu. É evidente que também a gente não pode só Generalizado. como é que eu digo? Acreditar a quem é o pastor, por exemplo. Porque tem gente que não tá afim de nada mesmo, né? Tem. Aí desigreja porque nem era igreja. Ele era um flutuante, né? Um turista. É claro que existe esse contingente, O né? pastor César falou isso, ele veio aqui semana retrasada, ele falou Existe um dos contingente turistas. que nunca quis nada com nada. Mas existem aqueles que queriam alguma coisa e não encontraram. Se decepcionaram. Em 2000, acho que 2004, a revista Ultimato publicou uma estatística terrível. Havia no Brasil, naquele momento, 20 milhões de desviados. Ex-cristãos. Evangélicos desviados. Né? Aham. E naquela época, 20 milhões era o número da população da Argentina. Cara, 2004, 20 milhões. Cara, não sei como é que tá hoje, mas espero que esteja menor. Eu espero, não sei, não procurei. É muita gente. Desigrejados. Não pessoas não convertidas, não pessoas que não são evangélicas. Desigrejados, pessoas que estavam na igreja, servindo, seja dos mais diferentes níveis. Desigrejados, 2004. Como é que está em 2023? Os habitantes do. Então você parece. Você parava para pensar, né? Uma Argentina está fora da igreja aqui, no nosso país. Desistiu, parou de... Outra coisa, Parou de- a igreja evangélica, os líderes das igrejas não vão atrás de desviados. Desviou. O problema é seu. É mais difícil trazer o desviado do que Aí converter quer evangelizar, converter um ou outra, pessoas novas que são potenciais desviados desviados. futuros. Porque o cara não vai atrás de desviado, não cuida, não pastoreia como deve pastorear. Meu amigo, é isso aí. Se inscreva no canal, dá um like e até o próximo vídeo.